Fala galera, vamos acompanhar aí o debate do F-Show sobre a estreia de Dorival Júnior no Corinthians, que estreou com vitória por 1-0 sobre o Novo Horizontino. Com o resultado, o Alvinegro briga por um empate no jogo de volta para assegurar a vaga nas oitavas de final da competição. Já o Tigre do Vale vai precisar de uma vitória por pelo menos 2 gols de diferença. Vamos acompanhar o debate do programa. Meia dúzia lá, todo Quer mundo... ouvir o Dorival? O Dorival? Dorival vai falar sobre a estreia perfeita no Corinthians. Poupou e conquistou. Roda. A equipe se comportou muito bem, a equipe disputou até o último momento, valorizou sobremaneira os momentos em que teve posse de bola. Lógico que ainda nós precisamos caminhar muito, mas foi importante, alguns jogadores tiveram uma oportunidade e é isso que nós queremos. Um grupo um pouco mais integrado, sabendo que qualquer um deles a qualquer momento possa vir a ter aí uma oportunidade. Bom, no ar agora, lances da partida do Corinthians contra o Novo Horizontino. Nesse nobre programa, Breiler, Nath e Gugu, tem um cara que é o chatão. Tem jogo difícil, esse jogo. Esse jogo foi difícil. Foi difícil? Não, eu vou responder com uma pergunta. E foi fácil? Não. Eu ia te dar moral. Não foi. Calma, eu ia falar que nessa você acertou. Não foi. Mas agora o Dorival teve uma opção ontem, Edu, de claramente colocar um time muito mais voltado à parte física do que um time mais técnico para jogar. Porque ficaram no banco Ranieri, Carrijo, Yuri Alberto, Romero, que estava jogando até então, Martínez. Então ele colocou um time muito mais moldado, me parece, obviamente, em relação à condição física do grupo de jogadores do Corinthians, mas também do que ele imaginava do jogo. O Horizontino é um time que faz marcação à saída de bola, um time que tem meio-campistas que tem muita força para tentar desarmar. O jogo foi muito para esse lado, um jogo de muito choque, contato, duelo, pouco espaço. Quando apareceu um espaço, o Hector Hernandes fez o gol. Depois o Corinthians pouco atacou, mas também pouco foi tão atacado assim. O Horizontino até na reta final, acho que criou chance para empatar o jogo. O jogo, Edu, tinha cara de empate, corpo de empate, braço de empate, perna de empate e o Corinthians ganhou. Então pro Corinthians foi. Como eu avisei ontem, time pequeno é igual time grande, só que pequeno. Eu avisei ontem. O Novo Horizonte pode fazer o jogo da vida, o Corinthians jogar mal e o Corinthians ganhar o jogo. Foi CSA Isso é camisa, Grêmio, amigão, isso é Gugu. camisa, tradição. Fala pra mim, quando terminou o jogo no Rei Pelé, se você acompanhou tanto... Acabou a disputa? Acabou a disputa? Não. Festeja a eliminação do Grêmio quando acabar. Não é festejo. O Grêmio... Eu te fiz uma pergunta. Então, mas o Grêmio já perdeu nessa Copa do Brasil de outros times e chegou depois e classificou também. Então, assim... o Corinthians é o time da Série A. Ele é o grandão desse confronto, dessa história. Isso concordamos. Diferentemente de Palmeiras e Série A, que são dois times da Série A, Palmeiras e Ceará, aí é um confronto de Série A e Série B. E o time da Série A, o grandão da história, levou. Tricampeão da Copa do Brasil, o Timão tem tradição no torneio, entendeu? E tá aí, vai chegar longe com o Dorival. O que você ia falar, Nath? Não, eu acho que é pouco, né? Acho que no máximo 2 treinos que o Dorival tenha dado ali completos, conhecendo o elenco, de fato conhecendo as características e cada parte ali do CT para entender a dinâmica de jogo, o que ele pode extrair de jogador A, jogador B. Ontem, muita gente, quando saiu a escalação, questionou qual era a estratégia do Dorival. Tem que lembrar que o Novo Horizontino, a arma forte é a bola parada, né? A bola aérea. E ontem o Corinthians teve algumas falhas individuais ao longo do jogo que não comprometeu o jogo. Mas o Corinthians ontem, aquilo que a gente falava de uma das características do Dorival em clubes, e isso ficou muito evidente, de aproximar e diminuir um pouco dos espaços entre os jogadores. Ontem me parece que o Corinthians conseguiu já entender um pouco essa dinâmica de jogo do Dorival. Agora, a sequência de trabalho é que vai dizer, né? Tem um jogo complicadíssimo contra o Inter. Ô, Breiler, mas a Copa do Brasil, cara, eu fiquei olhando as escalações, só tem time misto, cara. Que time grande colocou semana que vem tem Sul-Americana e Libertadores, então, viu? eu fiquei pensando isso. Todo mundo poupou. Mas há condição de elenco para isso, né? Para quem tem, né? E tem o segundo jogo. Na pior das hipóteses, dá para recuperar, tem uma margem. E esse é um período delicado da temporada, Edu. Então, a gente tá vendo... Porque o torcedor é natural, tende a olhar só para o time dele. O que acontece ali, o time tá mal, o time não ganha, contra o adversário pequeno não rende o que se esperava. Para que poupar jogador? Mas quando você olha o todo, tá difícil para todo mundo. O Inter teve vida fácil contra o Maracanã? Não. No Beira-Rio, o jogo. Era para ter sido 4-0. Mas ganhou de 1-0 só. Não vai poder poupar tanto assim no jogo da volta. Fluminense teve dificuldade.
Grêmio perdeu, como lembrou o Prates. O Atlético Mineiro também, né? Que teve ali dificuldade com o Então, quando o Corinthians, que acabou de trocar de técnico, enfrenta o Novo Horizontino, um adversário que sempre levou dificuldade, mesmo quando o Corinthians venceu também no Campeonato Paulista, foi um jogo difícil, e ganha do Novo Horizontino fora de casa, poupando jogadores, tá no lucro. Ainda mais por ser a primeira partida do Dorival, eu vejo que fez o correto, poupou quem tinha de poupar. O esquema tático também, ele já mudou para um 4-1-4-1. E aí lembrou o que o Antônio Oliveira fazia, né, Prates? Porque o Antônio Oliveira chegou com essa ideia no Corinthians, não é nada novo, então os jogadores ali já estão acostumados a jogar nesse sistema também, não é nada fora da curva, até porque o Dorival, mesmo quando poupa, não é o cara que vai fazer uma grande revolução de sistema tático, vai tirar jogador de posição. Ali estava todo mundo jogando em posições confortáveis, a exceção do Bidon, o Bidon mais deslocado, pelo lado direito, mas ainda assim... Thales Magno também se movimentando bastante. Com liberdade para se movimentar na hora de defender mais pelo lado esquerdo, mas vejo que foi o Dorival conseguiu achar uma boa solução para poupar jogadores. Corinthians sem o Memphis, não fez tanta falta para o que o jogo pedia, foi um jogo mais de combate, mais de disposição. Então, o Dorival fazendo o que se espera dele. Acalmar ânimos, fazer o simples nesse primeiro momento, mas um simples bem feito. E o Dorival, só falar, o Dorival, as últimas 2 Copas do Brasil que ele disputou, ele ganhou, né? Porque na última ele na seleção ele não jogou. Equipe? Fala pra ele. Com o Flamengo e com qual em 2022. E a outra equipe? Com o São Paulão em 23. É mais ou menos assim, dos últimos 20 mata-matas que o Dorival disputou, ele só perdeu 1. Então, assim, o Dorival tá virando um especialista na Copa. do mata-mata. O maior campeão técnico de Copa do Brasil é o Filipão, tem 4. Aí o Mano tem 3. O Dorival tá chegando também nessa turma. Tá difícil de o time do Dorival ser eliminado em mata-mata. Não faz grande campanha nos pontos corridos. Acho que o Corinthians não vai brigar no topo ali pelo título. Mas a Copa do Brasil com o Dorival e o Corinthians, amigo, fica de olho. Com este alerta, nós vamos para o intervalo, Marcelo? Porque aí a gente tem ainda para citar ali o Flamengo, né? Tem mais estreia do Flamengo. E o Botafogo? Eu queria que o Prato falasse da dificuldade do Botafogo. Você falou que é jogo difícil. Botafogo poupou, hein? Peraí, Botafogo bateu. Você citou o Flamengo. O Flamengo vai jogar contra quem? Botafogo. O Belo, mas é o Belo. Da Paraíba. Isso. Onde? No Maranhão. Mas vendeu, mano. Que coisa. Vamos pro intervalo, a gente já volta. No YouTube a gente continua. Vai lá. Vamos lá, vamos rodar mais vídeo. Show do povo. Vai lá, vídeo. Mandou, entrou. Como é que é? Alô, boa tarde, galera. Manda um abraço aqui pra João Pessoa, Paraíba, Vale do Timbó. Aqui é Severino tá falando. Fala do nosso São Paulo, tricolor. Vamos, São Paulo. Boa tarde, amigo da mesa. Bubu, eu tô bem vestido, hein? Ó o manto. Lindo, né, cara? Maravilha. O Malvadão logo mais pega o Botafogo da Paraíba. Pra cá, 4-0 Mengão. Rumo ao ex-campeão da Copa do Brasil. Bubu, nós sabemos que você é o talismã da nação. Às vezes faz previsão aí que dá certo. Não dá, O que você acha? Vamos ser ex ou não? Fernando de Saquarema, Rio de Janeiro, saudações rubro-negra. Um abraço a todos. Boa tarde, galera aí. Olá. É o Léo aqui de Sorocaba, mandando um abração, assistindo aqui o F Show. Tá da hora o programa aí. Mandar um beijo pro Bubu, grande Bubu. Que discurso lindo que ele fez de Zubel Deus outro dia, né? Que eu assisti aí, né? Estamos aqui assando a carninha, já preparando tudo aqui. Ó, beleza. Bom demais. Edu, manda um beijo aí pra galera de Sorocaba. Minha irmã mora em Sorocaba. A Vanessa falou que você ganhou o sorteio. Abraço, galera. Valeu. Sorteio? Sorteio. Que sorteio? Sorteio que é esse? Cada uma. Esse não é de sorteio. É só rabo de foguete que tá aparecendo aí, Bre. Tem coisa que é melhor que eu que achar, né? Calma. O Jailson tá gostando. Calma, ó. O Jailson gostou. Calma, Sorteio. deixa eu aproveitar. O pessoal informou que eu vou te ganhei. dar um voucher. Ó, eu vou mandar um abraço aqui, ó. Aquele? Juliana, Lilian, Carolina, Fabrício, Tereza, Heraldo.
Pinheiro, Antonella, Rafaela, Maria Rita, Samara, todo mundo vendo a gente. Eu vi o churrasco lá, os caras estão fazendo churrasco e vendo a gente. Por que negócio de sorteio, então, eu fui informado dessa vitória do sorteio. Olha aí no SMS. Você prefere sorteio, bingo ou rifa? Ô, Rodeio. Ô, Rodeio. Não, a rifa é o seguinte, você vai lá, depois Rodeio, você não ele quer gosta. ver direito o resultado. Tem uns que muito competitivos, que eles querem ganhar tudo. Eu quero ganhar todo sorteio, se perder toda no bingo... rifa, aí começa o bingo Agora e foco tal. no futebol. R$2 ou um sorteio misterioso? Isso. Não, vamos Foco nos no R$2. futebol. Vamos no R$2, estamos conversando. Vem cá, ó. O comentarista misterioso é Breiler. Vai falar Ele é sobre mesmo. o Flamengo. E aí, o cara falou que vai ser hexa aí contra o Belo. Relógio na tela. Não, e hoje não vai ser isso. aquele... 2 minutos. O Flamengo, malvadão, que estão acostumados ali, a formação principal, Felipe Luiz vai poupar, vai segurar. É a hora, mas hoje, comando de campo do Flamengo. Hoje o Flamengo joga em casa. São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. A torcida do Botafogo da Paraíba tá brava. Com razão. Quando a gente tem oportunidade... Com razão. E não só torcedores do Botafogo, mas torcedores do Flamengo na Paraíba, oportunidade de ver o Mengão aqui, os caras venderam o mando de campo. Com razão. Mais 6 milhões de reais. Pelo mando de campo. 6 milhões ou um mando misterioso, como diria o outro? E os dirigentes do Botafogo da Paraíba falam, 6 milhões eu pago. Premiação aqui. é 3 milhões, né? 2 meses de do folha Botafogo da Paraíba é salarial. Alexandre Galo. Você lembra bem. O diretor do Santos é o diretor de futebol do Botafogo da Paraíba. E o técnico é o Antônio Carlos Zago, que estava no futebol boliviano e voltou ao Brasil e é o técnico E o centroavante? do Belo. Henrique Dourado. ceifador. Tudo muito bom para ser 2-0 pro Lei do Flamengo. ex? Lei do Opa, peraí, você fala que não tem Foi jogo tudo- difícil, mas não é tem jogo 2-0 fácil. apertado. Não é 2-0 tranquilo. 2-0. É 2-0 apertado. Achando que Mas é vai molezinha, estar em casa, Prates. Não, mas... Imagina se ele falasse que o jogo era fazer fácil. gol, calma. Então, Você viu a recepção do Flamengo no Maranhão? Parece que tá chegando no Maracanã. Um negócio absurdo. e o Bubu, só uma coisa, rapidinho, antes da gente mudar pro Botafogo. Hexa, o Flamengo pode ganhar a Copa do Brasil? Ele falou que vai ser o Corinthians. Eu apostei, né, com o meu poder ali, como vidente, no título brasileiro. Você é louco, cara. Pontos corridos, normalmente premia o melhor Brasil, elenco. você apostou o melhor time. quem? Então, o Mengão Malvadão vai fazer uma grande campanha, vai ser campeão brasileiro. Na Copa do Brasil, não é o caso do Botafogo da Paraíba, mas tem adversários que eu vejo que podem complicar Bem lembrado. a vida do Mengudo. Você já falou que o Corinthians vai Botafogo, ganhar. por exemplo, E o Botafogo, Nath? Ontem deu. Não, eu queria ouvir o Prates, porque foi um jogo muito difícil. Foi o gol, os gols do Se a Botafogo. gente fosse Agora tem olhar, que mudar o escudo, é o da Paraíba. não vi o jogo, isso. só vou pegar os números da partida. Só deu Botafogo. Eu vi o jogo, só deu Botafogo. Prates vai querer falar. Não foi pênalti? Olha pra mim, fala embaixinho. Vocês acharam pênalti no Juan? Que agora não é mais Juan Seco. Juan Cruz. Como ele apareceu, é Juan Cruz. Ele até que fez você achou, um dos Prates? gols. Você viu o Botafogo? Você prefere Nossa, seco ou cruz? Não. Oi? O que acontece é o seguinte. Um primeiro tempo que o Capital conseguiu ainda oferecer resistência ao Botafogo. Vai tranquilo. Aí o Botafogo abriu o placar nesse pênalti cometido em cima do Juan. O Alex Telles converteu. Isso! Já isso você gosta, se divertido, né? Esse pênalti, o segundo, marcado já com o Igor Jesus em campo. Kamehameha ali, hein? E o Arthur desencantou. O Arthur desencantou. Breiler, você tá brincando com fogo, Breiler. O Jair está rindo de você e de mim também. Olha lá, o Arthur fez 3-0, aí já era uma vantagem muito confortável. Deu tempo do quarto gol. O Botafogo, o Renato Paiva ontem conseguiu uma estratégia de colocar alguns reservas para jogarem um pouco mais, alguns titulares também depois entraram. Mas preocupa duas situações aí que ficaram preocupantes, viu, Edu? As contusões de Barbosa e Savarino. Barbosa está suspenso, não joga no final de semana, mas pode perder mais jogos. Esse cara Savarino não também. se leva a sério. E o Breiler, vou te contar. Não, Breiler, mas o Juan melhorou, fez gol. Você acha que tá para animar? Não, seco, ele não era... Mas como ser... Como o Juan Seco... Vai, você não pode Não vem seco que você vai se machucar, hein? Mas como o Juan Cruz, tá? Como é que é a pergunta que você fez do sobrenome? Você prefere seco ou cruz? Não, eu acho que depois desse preâmbulo todo, o Cruz deve estar melhor, porque ele fez gol ontem, sofreu pênalti. Você gosta, Jailson? Foi isso que eu te Jailson, vem aqui perguntei. ficar rindo da nossa cara. Vem aqui, Jailson, pra ver se a gente... Vambora, vai, meu, vambora. Então, e hoje tem jogos da Copa do Brasil, Edu. Tem Você vai Operário e fazer Vasco, Santos e CRB, tem Criciúma e Bragantino, e o Botafogo da Paraíba e Flamengo também, vai ser Cruzeiro e demais, Vila Nova. Valeu, Edu. O Vasco vence hoje. Fala pra ele, pra você, Brenda, se Não ganha. sei, não sou vidente. Chega. Tchau, Bubu. Hoje é 20 miligramas embora. de alegria. É que o Peixe Tchau, ganha gente. hoje. Até. Meio termo, né? Preocupado com o Peixe hoje contra o CRB. Amanhã nós estamos de volta, hein? Peixe hoje É vai feriado,
Na estreia de Dorival Júnior, o Corinthians largou na frente na terceira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o alvinegro briga por um empate no jogo de volta para assegurar a vaga nas oitavas de final da competição. O duelo de volta da terceira fase acontecerá somente no dia 21 de maio, na Neoquímica Arena. Titular no duelo, o atacante espanhol Héctor Hernández foi o autor do único gol do jogo e deu fim a um jejum de um mês sem estufar as redes. A última vez tinha sido num empate com o Bahia, em Salvador, pela estreia no Brasileirão. Assim que a bola rolou em Novo Horizonte, a equipe da casa começou melhor e quase abriu o placar logo de cara. Pablo Diego forçou Hugo Souza a fazer a defesa após finalização e depois Maicon afastou a bola. Logo em seguida, o Corinthians não desperdiçou e abriu o placar com Héctor Hernández, que recebeu assistência de Thales Magno. A arbitragem chegou a marcar impedimento no lance, mas após a análise do VAR, o gol foi validado. Na etapa final, o Novo Horizontino levou muito perigo à meta corintiana e teve chances claras de chegar ao empate, mas não teve sucesso. O Corinthians, que se segurou na defesa, garantiu a vitória para largar na frente do duelo. Próximos jogos do Corinthians. Internacional casa 3/5 às 18h30 pelo Brasileirão. América de Cali casa 6/5 às 21h30, Copa Sul-Americana. Mirassol fora de casa 10/5 às 18h30 pelo Brasileirão.